Oi, Valentinas! Eu sou a Grey Lopes e eu vou te contar por que descobrir o seu poder interior pode te impulsionar a ser quem você quiser. Você sabia que todas nós temos um poder único? Eu gosto de chamar isso de arte única. Algumas pessoas falam propósito, missão, essência, e sim, tudo isso está relacionado. No entanto, aqui no Universo Valentinas, nós entendemos que a arte única é uma das pontas da nossa estrela da colaboração. Tem um vídeo, inclusive, que a gente fala só sobre isso. Então, quando você se conecta a essa arte única, você adquire uma força descomunal. Imagine se você pudesse evoluir aí 10 anos em um. É isso que acontece quando a gente se conecta aí com a nossa essência. E o meu intuito em fazer esse vídeo é fazer com que você entenda que existe algo aí dentro que é único seu. E nessa série eu vou te trazer algumas ferramentas para que você relembre a sua essência e que você se conecte com essa força interior. Alguma vez você já pensou que você não é aquela pessoa uou, sabe? Aquela pessoa que é muito boa no que faz? Esse uou é aquela sensação de ser muito poderosa em uma coisa. Já passou alguma vez pela tua cabeça que você não é tão boa em algo, ou que você é mais ou menos, né? Que você não tem um dom específico? Ou será que tu nunca parou para pensar sobre isso? Eu pergunto isso porque eu já pensei isso algumas vezes de mim. Eu pensava assim, nossa, eu não sou excelente em algo, eu não tenho um dom específico, né? Sabe aquelas pessoas que você vê que tem um grande dom? Por exemplo, aquele atleta que ganhou inúmeras medalhas, ou até mesmo que você vê assim, que aquela pessoa faz com muita excelência, né? Que ela nasceu para fazer aquilo ali muito bem. Ou até aquele cientista que descobriu algo que ninguém descobriu antes, algo extraordinário para o mundo. Ou aquela mulher que desenha muito bem, que é uma designer, que faz um vídeo muito bem, que tu percebe que a pessoa nasceu para fazer aquilo. Então eu via essas pessoas e eu pensava que eu não tinha nada que surpreendesse o mundo. Eu pensava assim, eu sou organizada, eu sou comprometida, mas não tem nada que eu tenha nascido para fazer. Sabe aquela sensação de ser alguém mais ou menos? Quando eu pensava assim, eu ainda não tinha descoberto esse meu poder interior. Na época eu trabalhava na área de marketing de uma empresa, eu tinha uma rotina bem maçante, eu trabalhava muito mais do que o tempo que eu era contratada, e ainda assim eu não me sentia pronta, eu não me destacava em nada, eu era realmente aquela pessoa mais ou menos. E sabe o que acontece quando a gente se sente assim? A gente tem preguiça, a gente tem tédio, a gente não vê a hora de chegar no final de semana. Eu planejava a vida para os finais de semana, e quando chegava no domingo à noite, era super ruim, sabe? Era muito pesado. E eu já ficava desanimada, né? De saber que tinha toda aquela semana pela frente e que amanhã seria segunda-feira. Então você se sente assim, ou você já se sentiu assim? A ideia desse vídeo é você sentir como que isso realmente funciona com você. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa ou se você tem o próprio negócio, como que você se sente em relação à sua performance? Como que você se sente em relação à sua produtividade? Você sente como se nunca estivesse chegado lá? Você tem o hábito de se comparar com outras pessoas e se sentir menor? Você vê, por exemplo, muitas pessoas aí prosperando, tendo sucesso, e você acha que você ainda tá bem lá atrás? Ou até mesmo, você tem às vezes uma super ideia, né, de um projeto que você curte, mas você tá aí procrastinando, deixando para depois, porque ainda não se sente pronta. Então, uma das minhas clientes de mentoria, até como um exemplo aqui, porque a gente tá falando, cara, ela tem 2 doutorados, ela é mestre, ela é professora, ela tem anos de experiência na área, só que toda vez que ela vai começar a fazer algo, ela sente que ela ainda precisa estudar mais, se embasar mais, né? Ter embasamentos científicos. E eu não tô dizendo que isso tá errado, né? Só que ela tem inúmeros projetos e ideias super legais, mas ela tem uma crença de que ela nunca tá pronta. E para isso, a muleta que ela usa é sempre que eu preciso melhorar, que eu preciso estudar mais. E quando você conversa com ela, até parece bem convincente quando ela fala esses motivos. Mas esse é um padrão dela. É uma muleta que ela usa para disfarçar o medo que ela sente de falar em público, o medo de ser julgada, né? De às vezes as pessoas não gostarem do que ela tem a entregar, ou até mesmo de fazer algo errado,
né? Então, tu já parou para identificar que muletas, né, que você está usando para não tirar aquele projeto do papel? A gente acredita que uma mulher, ela atinge o seu sucesso quando ela olha para 3 pilares que a gente considera uma tríade. A primeira delas é o autodesenvolvimento, a segunda é a autoconfiança e a terceira é a autoestima. Então, pega um papel e caneta e anota aí esses pontos. O autodesenvolvimento, que é o primeiro, é quando a gente entende que o caminho tá pelo lado de dentro, né? E quando a gente começa a buscar aí autoconhecimento para entender o que a gente precisa se desenvolver. E assim a gente traça um plano de ação para isso acontecer. A autoestima é quando a gente aceita quem a gente é, do jeito que a gente é. E a gente acolhe aquilo que a gente acredita às vezes ser um erro, ou uma fragilidade, ou um defeito. E a gente acolhe isso, né? Então, primeiro acolher e depois olhar com amor para nossa imagem, para os nossos traços, para a curva do nosso corpo, para a forma como a gente vê o mundo. A autoaceitação é a primeira parte de qualquer processo de autoestima. E depois vem aí o acolhimento e o amor. E o terceiro pilar é a autoconfiança, porque depois de acolher quem nós somos, nós conseguimos aí identificar quais são os nossos medos, quais são os nossos impedimentos e a gente decide superar esses medos. Então é como se a gente assumisse uma postura de líder da nossa vida, né? Como o arquétipo da guerreira, da corajosa. E mesmo que seja desafiador, escolhermos superar esse medo, a gente faz isso um por vez, né? Um impedimento por vez. E quando a gente entende isso, nós também compreendemos que tudo está dentro da gente. E essa é a primeira etapa para você começar a se conectar com esse poder que é só seu. E como material de apoio para esse vídeo, baixa o exercício da tríade do sucesso e começa agora o teu plano de ação para trilhar esse caminho.